Olá, povo de Deus! Olá, abençoados do Senhor! Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem te colocado de pé, com saúde, e eu posso glorificar o nome dele por tudo. Estamos iniciando agora mais um vídeo da série Disse Jesus. E eu quero, nesse dia de hoje, falar algo, sobre o que disse o Senhor Jesus Cristo a respeito do pastor, do sacerdote, a respeito daquele que foi designado para cuidar das ovelhas. E o texto nós vamos meditar, base está em João, capítulo número 10, no versículo 11 até o versículo 15. Porém, antes da meditação em si, da palavra, eu quero, como sempre faço, pedir a você que dê um like no vídeo, que você possa também compartilhar o vídeo com outras pessoas no grupo, Instagram, Facebook, na sua rede social. Se você também coloque lá no sininho uma notificação para todas as vezes que o vídeo novo chegar, você fique sabendo em primeira mão, tá ok? E faça a inscrição se você ainda não fez, porque é importante para o canal. Quando eu peço a você, dê um like lá, coloque o seu joinha, significa que você está gostando daquilo que eu estou falando contigo. E também significa que o Google, ou melhor, o YouTube, ele vai identificar esse like como sendo um bom canal e vai fazer uma divulgação, fazendo com que esse vídeo se expanda e chegue até outras pessoas. Por isso, a importância de deixar a inscrição, o like, o sininho e fazer o compartilhamento dos vídeos. É importante isso para o canal crescer, tá bom? Eu quero agradecer de coração mesmo todos vocês que estão envolvidos com o canal, seja ele assistindo vídeos inteiros ou partes do vídeo, colocando os comentários, deixando ali a sua sugestão. Muito obrigado de coração. Eu só posso dizer a você o quanto isso é bom e como tem feito bem para mim. Eu agradeço de coração mesmo. Continue conosco, continue comigo aqui no canal e faça desse canal também um modo de pregação, alguma coisa que venha te fortalecer, e que passe para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero continuar hoje no foco Disse Jesus. A mensagem é uma série Disse Jesus, porque eu estou focando nesse Disse Jesus. Jesus, a gente lê nos evangelhos, ele ali dizendo, compartilhando a palavra dele com outras pessoas, com os seus apóstolos, seus discípulos. Porém, essa palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela não ficou tão somente na letra, ali nos evangelhos ou nas cartas paulinas ou em outras, que a gente pode perceber e ver, mas essa palavra ela vem se renovando todos os dias e ela chega até aos nossos dias como algo que nos traz realmente esperança. Hoje, no dia 4, não, dia 5 de dezembro de 2020, olha que coisa, hein? 5 de dezembro, essa palavra ela é tão atual quanto o dia em que o próprio Senhor Jesus Cristo falou àquele grupo. Dá para entender isso? E a palavra de hoje que nós vamos meditar
ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo número 10, né, de João, e versículos de 11 a 15. Aí disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós vamos meditar hoje nesse pastor, nesse ministério. E não quero aqui criar polêmicas, né, com a sua religião, com a sua igreja, com o seu pastor, de maneira alguma. Quero apenas meditar na palavra de Deus, trazer à luz, né, a palavra do Senhor, para que tenhamos dias bons e não venhamos a cair nas falsas doutrinas, né, no falso pastor, enfim, para a gente tenha o conhecimento daquilo que vem de Deus e não é de Deus, ok? Então, a Bíblia nos dá esse relatório, nos ensina como devemos achar as características de um pastor, né? E hoje, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, infelizmente, eu falo isso com dor no coração até, tem muitas pessoas sendo enganadas, tem muitas pessoas caindo, né, por falta desse líder, por falta desse pastor e por falta de conhecimento, principalmente conhecimento da palavra de Deus, tá ok? Então, a palavra do Senhor nos diz aqui em João, capítulo 10, logo no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo afirmando, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 12 ele diz, mas o mercenário e o que não é pastor, preste bem atenção nessas palavras, porque essas palavras não são palavras de homem qualquer. Essas palavras são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê, né? Ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Olha o que Jesus está falando. E foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, versículo 13. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, disse Jesus. E no versículo 15, para a gente fechar aqui, diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Lindo, né? Que coisa tremenda, que palavra maravilhosa que somente Jesus Cristo podia falar e fazer. Ele disse, começando aqui no versículo 11, que ele é o bom pastor, que ele é o pastor que conhece as suas ovelhas, que ele sabe as necessidades das suas ovelhas, e as suas ovelhas também o conhecem pela voz mansa, por aquilo que ele é, pelo Senhor que ele é. E aí ele nos alerta como pastor que existe também alguns que são mercenários. E esses que são mercenários não são pastores, mas são lobos disfarçados de pastores, com roupas de pastores, com voz de pastor, porém não são pastor. Porque esses que são mercenários e disfarçados de pastores, quando vê o perigo, quando vê o lobo, quando vê a situação complicada, a primeira coisa que eles fazem é dar no pé, segundo o Senhor Jesus Cristo disse. Eles deixam as ovelhas à mercê e foge.
E aí o lobo vem, as arrebata, né, e dispersa todas as ovelhas. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito desses falsos pastores. Aí ele continua dizendo: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas diz aqui nesses versículos que nós lemos que Jesus Cristo, ele conhece as ovelhas e sabe das necessidades das ovelhas, e tem mais, ele deu a vida por essas ovelhas, que somos nós. Glória a Deus por isso. Ou bênção, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero nessa tarde falar contigo, quando eu estou gravando o vídeo agora, falar contigo sobre esse bom pastor. O bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, na carta aos Efésios, no capítulo 4, né, no versículo 10 em diante, que a gente pode ler, que o Senhor Jesus Cristo deixou aqui na terra os ministérios, né, para esses ministérios fluírem, para que esses ministérios mostrem a glória do Senhor. E aí a Bíblia diz assim: aquele que é Jesus Cristo, versículo 10, eu estou lendo de Cartas aos Efésios, capítulo 4, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Portanto, está falando aqui de Jesus, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, no versículo 11 diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Aqui vale a pena colocar um parênteses em que chamar a atenção que esses santos no qual a Bíblia está dizendo sou eu e você, tá? É o aperfeiçoamento dos santos. E talvez você possa me indagar dizendo: não, calma, espera, eu não sou santo. Não, eu faço muitas coisas que não agradam a Deus, eu faço muitas coisas que não convêm com o que está escrito na palavra de Deus, portanto eu não sou santo. Mas eu posso afirmar a você que está talvez indagando e falando isso agora, nesse exato momento, que você não é santo, mas você foi santificado pelo Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isto, Anderson? Quer dizer que o Pai, o Senhor, quando nos vê, ele vê em nós a presença de Jesus Cristo. E essa presença de Jesus Cristo é que nos santifica. É o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que nos envolve e está sobre as nossas vidas. Amém? Então, por isso, ele está te chamando de santo nesta hora. E é por isso que a palavra diz o seguinte: olha, no versículo 13, querendo o aperfeiçoamento, né? Querendo a você ser perfeito, para você crescer, para você se tornar uma pessoa melhor, ele deixou esses ministérios. E eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre esses ministérios que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. Amém? Então, eu quero mostrar aqui na minha mão, né, os dedos daqui, como se fosse a própria mão do Senhor, com todo respeito, né? Eu estou falando isso, onde ele mostra os ministérios. E o ministério menor, vamos dizer assim, do dedo menor, seria o ministério dos apóstolos, né? Eu quero também dar crédito a esse ensinamento através
do apóstolo Valdomiro Souto, que já partiu para o Senhor e que foi o homem que ensinou isso a mim e a tantos outros aqui quando esteve na Terra conosco, né? Então, ele nos deu essa revelação da palavra através da mão, né? E eu quero passar isso com todo respeito a você que está vendo o vídeo nesta hora. Então diz assim, que Jesus Cristo deu uns para apóstolos. Por que apóstolos? Porque esse daqui, como o menor de todos os dedos da mão, ok? É o dedo que abraça todos os ministérios, outros ministérios. Amém? Olha o que ele faz, ó. Ele abraça todos os outros ministérios. Já os outros ministérios não conseguem, né? Se você tentar isso, talvez não vai me falar, ó, eu consegui, mas com certeza não vai conseguir fazer com que esse dedo abrace todos os outros. Todos, mas o pequenininho, ele abraça todos os ministérios. Então, ele é o apóstolo. O que é o apóstolo? O apóstolo não é aquilo que a gente vê na TV, não é muitas vezes aquele homem com terno de linho, sapato de couro, né? Sapato de anel nos dedos. Não, o apóstolo é aquele que sai a fundar as igrejas, a buscar lá no meio da lama, lá no meio do mato, levar ali para criar, instituir a igreja do Senhor. Então ele tem esta função. O apóstolo, ele é o que abre e finca a estaca onde não há igreja de Deus, onde não há palavra do Senhor. Amém? Deu para entender? Então, esse é o primeiro dos ministérios que o Senhor Jesus Cristo deixou. O outro é o profeta, que seria esse dedo aqui, né? Aqui pela explicação, esse dedo. Por quê? Esse dedo diz assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, é o profeta que faz com que a palavra de Deus venha para nós. Já abrindo um parênteses aqui, né, no qual fala sobre profeta. Nem todos que diz assim diz Deus, ou assim diz o Senhor, é profeta. Portanto, nós temos que pedir esse discernimento de espírito para saber se é de Deus ou não é de Deus. Profetas, muitos têm por aí dando profetada e, infelizmente, muitos irmãos, muitas ovelhas têm caído nisso e têm se machucado, prejudicado, porque faltou discernimento. Amém? Estão me entendendo? Então, existe também o profeta no qual o Senhor Jesus Cristo deixou designado para a igreja. Aqui, nesse dedo aqui, é o dedo do evangelista, porque, inclusive, ele é o maior de todos, porque esse evangelista, ele é uma pessoa, é um ministério, que ele não está preso em quatro paredes. Ele quer e ele tem amor por almas. Então, ele quer sair das quatro paredes, do teto da igreja, para a rua, para as praças, para as favelas, para as nações, para aqueles lugares onde não se fala da palavra de Deus. Ele quer falar do amor de Deus, ele quer falar da salvação de Jesus Cristo, ele quer mostrar o reino de Deus. Então, esse ministério chama-se evangelistas, tá bom? Então, esse é o evangelista. Agora, existe também esse outro dedo, que é o dedo do ministério de pastores, que nós vamos meditar hoje, falando sobre um pouco sobre pastores. Esse ministério de pastores é o ministério que Deus deixou para pessoas que tem no coração o amor para com o outro, que tem no coração o amor para com o próprio reino, para com o próprio Senhor, e também tem um dom ali todo especial, no qual ele vai
ter as ovelhas em seus braços e cuidar das ovelhas feridas, machucadas, magoadas, as ovelhas que esse pastor tem a responsabilidade de guardar e de cuidar, até que o dia do Senhor venha. Então, aqui no último dedo, o menor de todos, né? Não pelo tamanho do dedo, mas como uma demonstração daquilo que eu estou falando, encontramos os doutores, ou talvez os mestres em algumas traduções da Bíblia. E esses doutores são pessoas que estudam a palavra de Deus e há uma revelação da palavra, e essas pessoas elas trazem essa revelação do estudo da palavra às ovelhas, à igreja, para que a igreja conheça o profundo, né, da palavra, e essas pessoas são chamadas então de doutores ou mestres da palavra. E isso é muito lindo, porque completa-se ao corpo de Cristo os ministérios que ele deixou aqui. Então, só para relembrar no que eu falei agora, tem o apóstolo, o profeta, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e os doutores ou mestres, tá bom? Então, esses são os ministérios que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós aqui na terra. Deu para entender? E aí eu quero falar um pouco hoje sobre os pastores, né? Onde nós lemos agora há pouco em João, no capítulo número 10, no versículo 11 e 15, que Jesus Cristo se mostra como o bom pastor, o verdadeiro pastor, né? E esse ministério é muito lindo, né? Esse ministério é um ministério sacerdotal, vamos dizer assim, e o sacerdote na Bíblia é aquele que antigamente, entre o povo hebreu, ele fazia o que? Ministrava os sacrifícios a Deus. Ele ministrava quando as pessoas tinham que chegar diante de Deus, ou falar com, né? Não tinha essa ligação, essa ligação entre homem e Deus, mas tinha o sacerdote. E o sacerdote, a função dele era trazer o homem até Deus. Através dos seus pecados, ou das suas falhas, o homem levava algo para o sacerdote como sacrifício. O sacerdote queimava aquilo ali como uma oferta, apresentava a Deus e ali tornava-se homem com Deus. Amém? Dão para entender? E naquela época também tinha os profetas, que faz o caminho inverso. O profeta traz Deus ao homem, o sacerdote, homem a Deus. Amém? E nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 1, uma explicação clara do que era o sacerdote naquela época. Então, o sacerdote ele era constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, ok? Muito bem. Nos tempos patriarcais, que eram os tempos de Abraão, né, aqueles tempos logo do início, nós não temos os sacerdotes no templo, porque esse sacerdote ele começou no templo, ele começou mesmo em Êxodo, né, com a saída do povo, em que Arão e seus filhos foram instituídos por Deus como sacerdotes. Porém, nesses tempos patriarcais, quem fazia papel de sacerdote era o pai da família, né, ou daquela tribo, o líder daquela tribo, que fazia o papel de sacerdote. Ok? No Novo Testamento, nós não encontramos sacerdote relacionado ao homem, mas nós encontramos ao sumo sacerdote relacionado a Jesus Cristo. Então, o sacerdote é uma pessoa que tem essa de ligar
homem a Deus. E quem ligou-nos de uma vez por toda foi o próprio sumo sacerdote, Jesus Cristo, que nos ligou completamente a Deus através dessa ponte, desse caminho chamado Jesus. Então, hoje, você e eu podemos entrar na presença do Senhor com o coração livre, com a mente livre, com nossa alma livre e glorificar o nome dele, expor aquilo que está dentro de nós, conversar com o Pai é algo maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo permitiu a mim e a você através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Hoje não precisamos mais levar sacrifícios de animais para serem mortos, sangue para ser derramados, porque o sangue de Jesus Cristo, este foi derramado por nós na cruz do Calvário, ok? Bom, vamos lá. Então, nesse tempo complicado em que estamos vivendo, onde tem se levantado muitos, entre aspas, pastores, né? E aí ficamos até preocupados, porque não sabemos muitas vezes se esse pastor realmente é uma pessoa levantado por Deus ou levantado pelo líder da igreja. A Bíblia nos ensina que quando um líder vai levantar um pastor, vai levantar alguém, ele tem que estar em oração, buscando de Deus e vendo a revelação que vem de Deus a respeito desse novo pastor, antes mesmo de derramar um óleo sobre sua cabeça. Aqui mostra algumas características que eu quero falar contigo para que você que está vendo o vídeo hoje, né, esteja atento àquele que está à frente como pastor. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu tenho visto, infelizmente, muitas ovelhas machucadas, muitas ovelhas preocupadas, tristes, e não sabendo como buscar o pastor, não sabendo qual ponto que o pastor, até que ponto o pastor pode ajudá-la. Então, nós temos que saber se esse pastor que está à frente e que está ali no púlpito, ele vem do Senhor ou não vem do Senhor. Amém? Infelizmente, estamos vivendo tempos difíceis. E uma das características é o verdadeiro pastor, ele sabe que foi chamado para servir e não para ser servido. Amém? Então, essa é a primeira característica. Ele serve. Ele é um homem, uma pessoa que serve ao próximo sem interesse, né? Ele não fica preocupado se ele vai ganhar X para trazer uma mensagem. Ele não fica preocupado se ele tem que cobrar algo para ir à igreja, se ele tem que ter algum benefício em troca da palavra que ele vem trazer. Não, ele não está ali para isso. Ele está ali para servir ao próximo, assim como Jesus Cristo mesmo foi aquele sumo sacerdote, foi o pastor que serviu, né? Então, esse é um ponto principal ou fundamental para nós conhecermos se é um pastor de verdade ou não. É uma característica de um pastor de ovelha segundo o coração de Deus, tá ok? Então, se você vê que aquele que está ali, ele está servindo, que ele está, né, buscando a Deus com o coração para estar arrebanhando aquelas ovelhas, pode ter certeza que ele é um bom pastor. Outra característica, o verdadeiro pastor deve ter um comportamento irrepreensível, né? Tem que ser um homem de comportamento irrepreensível. Outra característica é o verdadeiro pastor deve ser marido de uma esposa. Amém? Então fiquemos espertos também, porque hoje em dia a pessoa, eu enjoei,
casei, enjoei, separei, vou casar com outro. Ah, não ficou legal, não está muito bem, vou casar com outro. E continua sendo pastor. E aqui a Bíblia diz assim, olha, que seja esposa, marido de uma só esposa. Esse é um pastor, tá bom? É uma característica que o Senhor nos está apontando aqui nesse exato momento. Tá? Isso é importante. Uma outra característica de um verdadeiro pastor deve ser ele vigilante e sóbrio de bom comportamento. Não é? Tem que observar se essa pessoa que está à frente, ele é vigilante, se ele é sóbrio, se ele tem um bom comportamento ou não. Caso você veja que não tem, aí você tem toda a liberdade de não estar congregando com essa pessoa. Se ele não tem um bom comportamento, se ele pega dinheiro emprestado e não paga, se ele fica para lá e para cá com conversinhas fiadas, né, ou alguma coisa assim, então nós temos que ser, aqui no caso, vigilante, né? Tem que olhar para ele, ver se é vigilante, você está sóbrio, você tem um bom comportamento. Então, também é uma característica. Outra característica importante de um verdadeiro pastor de ovelhas, eu estou falando, pastor de verdade, também é dado a hospitalidade. Tem que ser uma pessoa que tem hospitalidade dentro de si, né? Receber com hospitalidade. Né? Então, isso é uma característica de um verdadeiro pastor. Outra característica obrigatória do verdadeiro pastor é a humildade. Ah, isso daí é importantíssimo. Se você não consegue enxergar no seu pastor essa humildade, né? E a humildade é uma coisa que não tem como esconder. Se a pessoa é arrogante, se a pessoa te olha, né, com o narizinho empinado para cima, já tem alguma coisa errada aí. Então tem que ser humilde o homem de Deus, aquele que está à frente. O verdadeiro pastor também deve ser apto para ensinar a palavra de Deus. Apesar da Bíblia nos dar os mestres, os ensinadores, né, aqueles ensinadores de justiça, e de nos dar as pessoas que dão aula para nós, mas o pastor também tem por obrigação ensinar a palavra de Deus para discipular as suas ovelhas, ok? Então, vamos continuar com algumas outras características que revela se o seu pastor, se o meu pastor é uma pessoa de Deus ou não. Porque o verdadeiro pastor, uma outra característica, não deve ser dado ao vinho, nem espancador e nem contencioso. Olha o que diz a palavra. Tem que ser uma pessoa de fé, uma pessoa não alcoólatra, uma pessoa mansa, que não venha espancar, não venha bater, brigar com a esposa, com filhos. Infelizmente, a gente acaba sabendo de alguns atos de homens assim, que tá no púlpito é uma coisa, fora do púlpito é totalmente diferente. E é muito triste isso. Então, é uma característica de um homem de Deus, que é um pastor realmente que ama o Senhor e ama a palavra, está à frente. O pastor verdadeiro também deve amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ele tem que ter esse amor para com Deus, porque uma vez que ele ama o Senhor, uma vez que ele está ligado na videira verdadeira, ele tem dentro dele o óleo do Senhor, e aí esse amor, né, que ele tem por Deus, ele vai ter também pelas ovelhas. Um pastor verdadeiro também, ele tem que estar caminhando sempre em oração. Se você tem um pastor que não ora, que não intercede, que não dobra o teu joelho, não dobra o joelho, que não participa dos cultos de oração na igreja, se você tem um pastor que não quer se envolver com oração, tem algo errado, não é? Então, é uma característica de que esse pastor não é um verdadeiro pastor. Mas se o teu pastor
ora, busca, pode ter certeza que ele é um homem de Deus, até mesmo para tomar qualquer atitude diante de você e do rebanho. Uma outra característica de um verdadeiro pastor sempre está estudando as Escrituras no temor de Deus para que possa aprender mais do Senhor. Né? Lendo essas Escrituras, ele vai crescer, ele vai se tornar uma pessoa mais assim temor de Deus, ele vai aplicar a palavra com mais sabedoria, então ele precisa estudar a palavra, as escrituras de Deus. Se o seu pastor não faz isso, há algo errado também. O pastor verdadeiro não é cobiçoso de lucro imundo. Entendeu? Então, o pastor verdadeiro, ele não cobiça, ele não está de olho no lucro que pode dar o dízimo, a oferta. Ele não cobra para ir numa igreja pregar, ele não tá assim, sabe? Então, o pastor verdadeiro, ele não tem essa ambição. Agora, o pastor falso, sim. O pastor que é, entre aspas, falso, ele cobra, ele quer ver lucro em tudo, ele quer ver ganho em tudo, e ele esfola a sua ovelha, ele coloca a sua ovelha na parede, ele cria coisas dentro da igreja para que tire daquelas coisas lucro, ele deixa a ovelha opressa, enfim, é isso que a Bíblia diz para nós e é uma das características que nós temos que ficar atento se ele é um verdadeiro pastor ou não, ok? Uma outra característica de um pastor verdadeiro que não são centralizadores, tá? Então, os pastores verdadeiros não centralizam as coisas, né? Ou seja, concentram tudo em si mesmo com medo, sabe, de perder a sua posição, de perder a sua posição de pastor, de perder as ovelhas, enfim. Então, ao invés dele delegar aos outros, aos obreiros, aos que estão mais próximos à obra, ele quer centralizar tudo, ele quer ficar, né, assim, vendo tudo com os seus olhos, e isso não é de Deus, não é verdade? Deus, como pastores, eles têm que descentralizar, essa é a verdade. Você lembra no caso de Moisés, por exemplo? Moisés teve uma hora em que o povo ia com ele, ter com ele, a pedir conselhos, né, e falar com ele, e nós, conhecendo a história, vimos que Jetro, seu sogro, observando aquilo, disse a Moisés: Moisés, você vai ficar doente, você vai ficar meio doido se você continuar fazendo isso sozinho. Descentraliza isso, passe para outras pessoas essa função, né? Divida isso com outras pessoas para que não tenha essa carga sobre você. E assim também são com os pastores. Eles têm que passar para os outros para que não centralize tudo com medo de perder os dízimos, de perder ofertas, de perder ovelhas. Mas eles têm que fazer com que as outras pessoas que estão do seu lado para ajudá-lo possa também trabalhar a favor do reino nesse ponto, ok? Vamos mais uma? Então, um verdadeiro pastor, ele preocupa-se com os que estão fracos na fé e os ajuda. Esse é um ponto importante, né? O verdadeiro pastor, ele tem essa preocupação com aqueles que estão fracos na fé. E ele vai de encontro a essas pessoas, busca essas pessoas, coloca ali do lado, senta, conversa, né? Procura entender essa pessoa, procura encorajar essas pessoas. Então, é uma das características dos verdadeiros pastores é que esses vão em busca das ovelhas perdidas, tá? Para que elas
que estão fracas, as que estão caídas, né? Essas aí possam novamente se levantarem na fé, ok? Então, é uma característica de um verdadeiro pastor, é aquele que se preocupa com os que estão fracos na fé. Outra característica, né, e a última que eu quero colocar aqui para você que está vendo o vídeo nesta hora, é que um verdadeiro pastor, ele precisa ter autoentrega à obra de Deus. Aleluia por isso. Ele tem que ter essa alta entrega, ele tem que entregar-se totalmente ao Senhor, confiar em Deus em todo o tempo, ele tem que ter Deus como Deus que supre todas as necessidades, ele tem que ter Deus acima de todas as coisas, até mesmo para compartilhar com as suas ovelhas, ok? Então, são características que a Bíblia nos mostra dos pastores, tá bom? E eu quero encerrar essa mensagem, esse pequeno, vamos dizer assim, estudo, né, disse Jesus que ele é o bom pastor, te fazendo um convite, como sempre faço. Você quer fazer parte desse reino? Você quer ter Jesus Cristo como seu único e verdadeiro pastor? É simples, é só você entregar a sua vida a Ele, confiar nele. E diz a palavra que nós lemos que Ele conhece a voz das suas ovelhas. E você vai conhecer também a voz do seu bom pastor e não vai ser enganado. Para isso, basta você abrir a boca e dizer assim: Senhor Jesus, eu te aceito, te recebo no meu coração como meu pastor e o meu salvador. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus atos, as minhas atitudes. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá, Senhor, no dia de hoje, a tua bênção. Amém? Só isso. Se você orar assim, com confiança, com fé, com certeza, você vai saber que o bom pastor, esse bom pastor chamado Jesus, já te acolheu. Deixa eu orar por você, depois eu vou orar por todos os que estão vendo o vídeo e vamos encerrar, ok? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa vida ou por essas vidas que abriram a boca hoje, confessando o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eu te peço também, Senhor, a tua bênção na vida deles, em nome de Jesus. Pai, também apresento diante do Senhor, do teu altar, meu Deus, todas as nossas vidas, todos esses que estão vendo o vídeo, que viram todo ou viram só um pedaço. Senhor, supre todas as suas necessidades, ser com eles, abençoe, dê alegria, paz, dê, Senhor amado, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, amado. Glória a Deus mesmo. Oh, benção. Oh, Deus maravilhoso. Eu quero encerrar mais uma vez pedindo a você que se inscreva, se você não se inscreveu, se inscreva no vídeo, compartilhe, deixe seu like e vamos evangelizar mais ainda, levar essa palavra para outras pessoas. Olha, a internet é uma bênção, né? E creio eu que esses vídeos chegam em lugares que nem sabemos, mas no momento certo, na hora certa, a pessoa que estiver vendo ali, ela vai ter a certeza de que Deus a ama. Amém? Como sempre digo, com um sorriso no rosto, eu digo sempre: Jesus Cristo te ama e eu também. Um grande abraço. Sinta-se abraçado por mim, Anderson, e principalmente por Jesus Cristo. Um grande abraço.